Olá, bem, novamente então, agora caminhando para a finalização da nossa disciplina, chegou o momento prático de trabalho. Chegou o momento em que vocês vão colocar em prática tudo aquilo que nós discutimos até aqui na disciplina de metodologia de pesquisa. E o que envolve essa atividade de colocar em prática o conhecimento adquirido? Na verdade, vocês vão ter que construir, o artigo de conclusão de curso. Então, eu vou apresentar para vocês quais são as normas, de forma bem geral, assim, quais são as normas para a construção de artigos de pós-graduação lato sensu adotadas pela Unicentro. Bem, vejam ali qual é a estrutura então esperada do trabalho. O título, nome dos autores, que são vocês e o orientador, daí dados gerais como formação, endereço e e-mail, e local de trabalho, um resumo, contendo no máximo 250 palavras. Ele é um bloco único, sem parágrafos, sem espaçamento, não tem citações, pode fazer referência a autores, mas não citá-los, E aí, de forma breve, tem que conter uma apresentação do tema, o objetivo do artigo, a metodologia utilizada e resultados e considerações finais. Isso em 250 palavras. Tem que ter palavras-chave, que são até 5, são as palavras que identificam o trabalho e normalmente são diferentes do título desse artigo, Normalmente pede-se resumo em inglês, palavras-chave também em inglês, e aí iniciamos efetivamente o conteúdo do trabalho. Então, primeiramente tem uma introdução. A introdução é onde você apresenta o tema, você discute, você contextualiza o trabalho diante do tema, diante da realidade investigada, a partir da sua compreensão daquilo que você pretende fazer enquanto pesquisador de um determinado tema dentro de uma determinada área de pesquisa. Bem, depois, no final desta introdução, você tem que apresentar qual é o objetivo do trabalho. Lembram-se lá quando vimos sobre objetivo geral e específicos? Aqui, normalmente, apresentamos um único objetivo, que seria o objetivo geral do artigo de pesquisa. Você tem que tecer uma discussão mostrando a relevância de se estudar esse objetivo dentro da realidade que você pretende investigar, tentando mostrar quais são as contribuições teóricas e empíricas do trabalho. Como você vai contribuir tanto para a área de conhecimento quanto para a realidade investigada. E ao final, o último parágrafo, os 2 últimos parágrafos da introdução, você vai dedicar a mostrar qual é a estrutura do artigo. Como é que o artigo, o texto, de 20, 25, 30 páginas, ele está organizado. O que tem de tópicos, subtópicos, como é que eles estão relacionados entre si, qual a dependência de um em relação ao outro, como eles se complementam, para que o leitor, quando ler o texto da introdução, que vai ter em torno de 1,5 página a 2, ele tenha consciência do que vem a seguir após a introdução no seu trabalho, certo? Então essa é a parte inicial, é o momento que você vai expor a ideia do seu artigo na introdução. Finalizada a introdução vem o meio, o desenvolvimento, o grosso do seu artigo, que está dividido entre fundamentação teórica, a metodologia e os resultados. Então, a fundamentação teórica, como a gente já viu, são os conceitos centrais que vão embasar teoricamente o tema que você está discutindo. Então, se eu estou discutindo sobre empreendedorismo, quais são os autores, os conceitos, as teorias que eu utilizei sobre empreendedorismo? Se eu estou discutindo sobre perfil empreendedor, quais são os autores, os conceitos, as teorias que eu trago sobre perfil empreendedor? Se é sobre liderança, quais são os elementos teóricos que eu trago para fundamentar o meu trabalho sobre liderança? Então, independente do tema que você escolhe, tem um momento que você tem que mostrar teoricamente como esse tema está sendo ou já foi discutido por outros pesquisadores que são relevantes, e reconhecidos na área de conhecimento que você está construindo o seu artigo.
nesse momento é que você faz uso das citações diretas e indiretas, né, que a gente viu logo acima, uma parte anterior a essa da nossa unidade 3. Bem, depois a metodologia. Lembram-se do nosso exemplo da torta de morango com recheio de chocolate, do modo de fazer? Muito bem, você aqui apresentou a introdução, né? Alguns elementos como objetivo, justificativa. Aqui você apresentou a fundamentação teórica, os conceitos centrais que embasam o seu estudo. Aqui na metodologia você vai dizer ao leitor como serão unidos esses elementos, né? Entre introdução e fundamentação, como esses elementos serão investigados naquela realidade. Qual o passo a passo que você vai seguir, né, para realizar o seu estudo? Quais são as diferentes etapas necessárias para que você possa apresentar os resultados da sua pesquisa? Como é que os dados foram coletados? Como é que foram escolhidas as pessoas, as instituições, as escolas, os professores? Como é que eu selecionei os documentos? Eu fiz entrevista, eu fiz questionário, eu fiz observação direta ou indireta, eu utilizei materiais de coleta de dados que já existiam, propostos por outros pesquisadores, eu criei os meus instrumentos de coleta de dados. Tudo isso você vai dizer aqui na metodologia do seu artigo. E depois vem os resultados. Coletou os dados naquela realidade, né, fazendo entrevistas, questionários, analisando documentos, fotos, vídeos, documentários, fazendo observações diretas e indiretas no cotidiano das pessoas, das empresas, das escolas, né, das instituições não governamentais, públicas ou privadas. Coletou os dados, analisou os dados, apresenta o relatório de resultados da sua pesquisa. O que você observou lá? O que você encontrou lá de resultados? Qual o significado daquelas informações diante do propósito do seu estudo, que estava aqui expresso no objetivo geral ou no problema na pergunta de pesquisa que você delimitou na introdução. Então aqui você vai apresentar o relatório com os resultados práticos, né, resultados empíricos da sua pesquisa. E depois as considerações finais. O que você conclui diante disso tudo? Não é? Quais foram as observações sobre esse fenômeno social investigado naquela realidade que você obteve? Quais foram as observações teóricas? Quais foram as observações empíricas, né? Você observou que a prática ela é convergente ou divergente da teoria que já existe sobre o tema? O que você sugere para futuras pesquisas? Quais são os novos caminhos que outros pesquisadores devem seguir ou podem seguir para dar continuidade às pesquisas sobre o tema que você acabou de apresentar no seu artigo? Então isso também deve ser apresentado nas considerações finais. E por fim, as referências bibliográficas, que é o conjunto de todo o material que foi utilizado na construção do seu artigo e que está citado no texto do seu trabalho, tanto em citações diretas e indiretas, de autores, relatórios de instituições, relatórios de outras pesquisas, artigos científicos, né, em PDF, em Word, Excel, tudo que você utilizou que tem uma outra autoria, você tem que referenciar no final do seu trabalho para que as pessoas possam também ter acesso a esse material. Então essa é a estrutura do trabalho que vocês têm que construir ao final do curso, né? Então, primeira coisa, escolher um tema de interesse de cada um. Segundo, verificar possíveis pesquisadores dentre os professores do curso que têm como linha de pesquisa, interesse de pesquisa ou que já construíram algum tipo de trabalho sobre esse tema. Depois, começar a delimitar problema de pesquisa, que é a pergunta central, objetivo geral, e construir o seu trabalho considerando a estrutura que a gente viu aqui, que é a estrutura oficial exigida pelos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Unicentro. Bem, como é que ele vai ficar ao final? Vejam aqui um exemplo rápido. Então tem aqui, título do trabalho, que reflete o tema, né, e o contexto em que foi aplicado, autores, resumo, dentro das características e do padrão 250 palavras. Depois do resumo,
tem introdução, apresentando o tema, vejam aqui, ó, objetivo do trabalho, faltou aqui a questão da estrutura do trabalho, mas seria importante 1 ou 2 parágrafos descrevendo essa estrutura. Vejam a fundamentação teórica, o tema de competências, ele traz aqui, ó, uma série de autores discutindo o assunto, ó. Vejam os autores aqui que o pesquisador desse artigo trouxe, ó, e ele vai discutindo sobre competências, então tem diferentes autores, gestão de competências, mas um conjunto de autores, empreendedorismo e empreender, competência empreendedora, ainda dentro da fundamentação teórica, né? Aí a metodologia, vejam, ó, ele classifica o estudo, né, diz onde ele será realizado, com que características, como foram coletados, ó, a coleta de dados, como ela foi, o roteiro de entrevista semi-estruturado, quantas entrevistas foram realizadas? Ó, foram entrevistados 13 empreendedores. Vejam aqui. E a forma como os dados foram analisados após a coleta de dados com essas 13 entrevistas. E por fim, vejam, os resultados, que refletem a resposta àquele objetivo. Olha, ele fez uma análise qualitativa, então ele apresenta aqui trechos das entrevistas para reforçar a discussão dos resultados, né? Então aqui resultados. Ó, ele divide os resultados em vários tópicos e subtópicos, de acordo com o objetivo e, no caso, por serem 3 organizações específicas, né? E, ao final, ele faz uma análise comparativa dessas 3 entrevistas e finaliza o trabalho com as considerações finais, que é apresentando as principais informações, né, as principais evidências que ele encontrou analisando essas 3 entrevistas diante do objetivo proposto do trabalho. E as referências bibliográficas com o material que foi utilizado. Certo? Isso aí em algumas páginas, 20, 22 páginas. Se não me falha a memória, o limite são 30 páginas, de acordo com as normas da Unicentro. Ok? Então esse é o trabalho que vocês vão ter que construir como trabalho final de curso. Tá ok? Então, bom estudo, bom trabalho a todos e em breve nos vemos.